Nem todo mundo cresce com pai e mãe por perto. Alguns perdem cedo, outros vivem com figuras ausentes, emocionalmente distantes, que falham em oferecer orientação. Mas curiosamente a vida parece ter um jeito estranho e sutil de preencher esse vazio. Às vezes um professor, um avô, um amigo mais velho, um vizinho, um mestre. Essas figuras aparecem quando a gente mais precisa, não como substitutos perfeitos, mas como guias que nos empurram para a frente, nos desafiam, nos entendem. E é sobre isso que esse vídeo vai falar, sobre mentores, sobre educação e sobre como a ficção pode traduzir experiências tão humanas e reais. Se você cresceu assistindo anime, talvez nem tenha percebido que estava diante de uma das representações mais potentes desse conceito, Yu Yu Hakusho. Sim, Yu Yu Hakusho é uma história sobre lutas, espíritos e mundos sobrenaturais, mas no fundo é também uma jornada de amadurecimento. A história de um garoto rebelde que precisava de direção, um delinquente com um bom coração, perdido entre a vida e a morte, Yusuke Urameshi. Yusuke não é só um detetive espiritual, ele é um adolescente tentando entender o mundo e seu lugar nele. E ao longo do caminho, duas figuras fundamentais surgem para moldar quem ele vai se tornar. De um lado, Takenaka, o diretor da escola, sempre sério, disciplinador, alguém que não tem medo de impor limites. Ele representa a autoridade moral, a firmeza. Takenaka é o símbolo da disciplina que ensina pelo dever. Do outro lado, Genkai, a mestre poderosa, sarcástica, impetuosa nos treinamentos, mas profundamente sábia. Ela desafia Yusuke não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Genkai ensina com afeto duro, voltado ao crescimento interior, uma mestra que vê além da superfície. Esses dois personagens representam dois pilares opostos, mas complementares, da educação. E é aí que mora a força dessa análise. Entender como Yu Yu Hakusho nos mostra que a formação de alguém não vem de uma única fonte, e que mesmo em meio ao caos, a vida nos oferece guias. Esse vídeo é para você que já teve alguém assim, ou para você que ainda espera encontrar, porque no fundo, todos nós estamos, de alguma forma, em busca de um mentor. Todo mundo já teve aquele professor, aquele que parece implicar com você, que te manda ficar quieto, te pune por chegar atrasado e vive reclamando do seu comportamento. No caso de Yusuke Urameshi, esse papel ficou para o diretor Takenaka. Mas Takenaka não é só um homem rígido, com uma prancheta na mão. Ele é a personificação da escola tradicional, da educação baseada em regras, limites e responsabilidade. E mesmo com sua aparência sisuda e sua fala sempre firme, é possível enxergar por trás dos óculos um olhar de cuidado. Ele surge desde os primeiros episódios, como alguém constantemente frustrado com Yusuke. Afinal, Yusuke é o aluno problema. Não estuda, briga, falta às aulas, desafia a autoridade. E Takenaka, como diretor, não pode simplesmente ignorar esse comportamento. Mas é aqui o ponto-chave. Ele também não desiste dele. No episódio em que Yusuke morre, Takenaka é um dos poucos adultos que se comove com sua perda. Em vez de respirar aliviado pela ausência do encrenqueiro, ele demonstra pesar. Ele percebe que havia algo ali que os outros não viam, que por trás das grosserias de Yusuke existia um garoto em conflito, perdido, carente. E mesmo depois da volta de Yusuke à vida, Takenaka continua tentando. Ele impõe limites, cobra, mas também mostra paciência. É ele quem tenta convencê-lo a voltar para a escola, quem tenta manter uma ponte entre o sistema formal de ensino e um adolescente que vive em um mundo completamente fora dos trilhos. Takenaka representa a estrutura, o chão firme de onde o voo pode começar. Ele não tem os métodos carismáticos de Genkai, nem os poderes sobrenaturais para treinar um guerreiro espiritual, mas ele tem o que muitos jovens precisam, desesperadamente: presença estável. Ele é o educador que continua aparecendo, mesmo quando ninguém agradece. Ele acredita no potencial, mesmo quando o próprio aluno duvida de si. Ele é o símbolo da educação que cobra porque se importa, que não desiste nem quando tudo parece perdido. E essa figura é mais comum do que parece. Quantos professores, diretores, coordenadores escolares
não cumprem exatamente esse papel na vida de milhares de jovens que cresceram sem estrutura em casa. Quantos Takinakas existem por aí, sendo duros, mas necessários? Ele nos lembra que disciplina não é a ausência de afeto, pelo contrário, em muitos casos é a sua forma mais pura de manifestação. Ele é a prova de que, às vezes, quem mais pega no seu pé é justamente quem mais acredita em você. Enquanto o Takenaka representa a educação formal, baseada em regras, horários e boletins, Genkai é o oposto, complementar. Ela é a mestra espiritual, aquela que ensina com silêncio, com dor, com sacrifício. Sua escola é a vida, sua matéria o autoconhecimento. Quando Yusuke Urameshi encontra Genkai, ele não está pronto, nem emocionalmente, nem fisicamente. E é exatamente por isso que ela aceita como discípulo. Genkai não alisa, não passa a mão na cabeça. Desde o início, ela impõe desafios brutais. Ela o treina com métodos extremos, colocando para correr sobre risco de morte, enfrentando inimigos superiores, suportando exaustão física e pressão psicológica. O ápice disso é o momento em que ela transfere para Yusuke sua técnica secreta, uma energia espiritual que poderia matá-lo, se ele não tivesse força de vontade suficiente para suportá-la. Mas o mais incrível é que Genkai nunca treina apenas o corpo. Cada lição, cada bronca, cada silêncio, tudo é um teste de caráter. Genkai quer saber o que você vai fazer com esse poder, quem você vai se tornar. Ela sabe que o verdadeiro inimigo não está apenas no mundo espiritual, mas dentro de cada um. E por isso ela força Yusuke a olhar para dentro, a lidar com sua impulsividade, a entender que força sem propósito é apenas destruição. Um dos momentos mais emblemáticos da série, Genkai diz a Yusuke que o maior erro de um guerreiro é lutar apenas por raiva ou por orgulho. A luta deve vir da necessidade, não do ego. Essa frase não é só um conselho, é um manifesto. Yusuke, mesmo relutante, absorve isso lentamente. Ele deixa de ser só um briguento de rua e começa a agir como alguém com responsabilidade real. Genkai também é dura porque ela sabe o que está por vir. Ela conhece a dor da guerra, a solidão do poder, o preço da escolha. Sua rigidez é, na verdade, uma forma de proteção. E é por isso que sua morte e posterior retorno temporário é um dos momentos mais emocionantes do anime, porque, apesar de tudo, ela se importa, muito mais do que demonstra. No fundo, Genkai é a avó que finge ser carrancuda, mas que prepara o chá quando você está doente. É a mentora que nunca diz eu te amo, mas que arrisca a própria vida para te salvar. É a figura que muitos de nós temos, ou tivemos, sem talvez perceber o quanto ela moldou quem nos tornamos. Com Genkai, Yusuke aprende que ser forte não é vencer todos os inimigos, é saber pelo que vale a pena lutar. E esse tipo de sabedoria, essa forma de amor severo, é rara. Mas quando a encontramos, seja um professor, um mestre, um familiar, ela nos marca para sempre. Takenaka e Genkai, dois mundos, duas linguagens, dois caminhos, e ainda assim ambos levam ao mesmo destino, o crescimento de Yusuke Urameshi. Takenaka representa o que chamamos de educação formal. Ele é o adulto que veste terno, que acredita no sistema, que aposta no poder das regras, da rotina, da presença constante. Ele tenta salvar Yusuke com boletins, com conselhos, com firmeza. É o tipo de educador que acredita que estrutura é o que salva um jovem do abismo. Genkai, por outro lado, é o oposto em quase tudo. Ela surge no campo da exceção. Não está presa a métodos convencionais. Sua escola não tem salas de aula. Tem florestas, cavernas, perigos. Seus testes não envolvem provas escritas, mas batalhas que colocam a vida em risco. Ela educa com exigência espiritual, cobra maturidade, cobra coragem, cobra que o discípulo encare seus próprios demônios. E aqui está a beleza. Yusuke precisa dos dois. Com Takenaka, Yusuke é confrontado com o mundo real, aquele que exige responsabilidade, presença, compromisso. Takenaka é a voz da sociedade que diz: você precisa se importar com algo, precisa ter um propósito. E mesmo quando Yusuke se rebela, é a persistência silenciosa de Takenaka que planta a semente de uma dúvida. Será que ele está realmente sozinho? Com Genkai, Yusuke é empurrado para dentro de si mesmo. Lá onde vive o medo, a raiva, a perda,
lá onde se encontra o verdadeiro eu. Genkai mostra a ele que o maior adversário não está do lado de fora, mas dentro, e que vencer esse inimigo interno é o que o tornará realmente forte. Takenaka forma um cidadão, Genkai forma um espírito. Um educa com boletins, outro com cicatrizes. E é essa combinação que torna Yusuke tão único. Ele não vira um herói apenas porque ganhou poderes espirituais. Ele se tornou um verdadeiro líder, porque passou a entender que a força deve servir a algo maior. E essa consciência só nasce quando disciplina e sabedoria se encontram. Na vida real também é assim. Às vezes você tem um professor que pega no seu pé, às vezes uma avó que fala verdades duras, um chefe que exige o seu melhor, um amigo que te provoca a crescer. São vozes diferentes, mas todas apontando na mesma direção. Nem todo mentor vai falar a linguagem que você quer ouvir, mas com sorte a vida coloca no seu caminho alguém que fale exatamente o que você precisa ouvir. Takenaka e Genkai nos ensina que uma educação completa não é feita de um único estilo, é feita de contrastes, de forças opostas que, quando bem combinadas, criam algo muito mais poderoso, um ser humano inteiro. Yusuke Urameshi começou como um delinquente desacreditado, um garoto que ninguém esperava muito, mas ao longo de sua jornada ele encontrou pilares que moldaram a sua transformação. E Takenaka e Genkai são dois grandes exemplos disso. Takenaka nunca teve superpoderes, nunca enfrentou demônios ou participou de torneios espirituais, mas ele esteve lá, no chão duro da realidade, insistindo mesmo quando era ignorado, acreditando mesmo quando tudo dizia o contrário. Ele é a voz que diz, volta para a aula, você pode mais, não desista. Genkai, por outro lado, mostrou a Yusuke um mundo que vai além do visível. Ela o treinou para a dor, para o silêncio interior. Foi ela quem o obrigou a crescer, a se encontrar, a descobrir que, para ser forte de verdade, é preciso saber por que lutar e por quem lutar. Esses dois personagens são mais do que uma parte de um anime. Eles são arquétipos, são espelhos das figuras que surgem ou já surgiram nas nossas vidas. Nem todo mundo tem pais presentes, mas a vida, de forma quase mágica, se encarrega de colocar mentores no nosso caminho. Um professor que acredita quando ninguém mais acredita, um treinador que exige o seu melhor. E assim como Yusuke, você também vai sendo moldado. Às vezes com disciplina, outras com broncas, algumas com abraço, mas sempre com propósito. E é por isso que Yu Yu Hakusho ressoa tanto, mesmo com quem nunca assistiu. Não é só sobre espíritos e lutas épicas, é sobre crescimento, sobre pessoas que nos ajudam a nos tornar quem realmente somos, mesmo que a gente não entenda isso na hora. Mentores não são eternos, mas o que eles despertam em nós, isso sim, fica para sempre. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você o que viu na sua. Então se você teve alguém assim na sua vida, alguém que te educou, que te puxou, que te guiou, honre essa memória. E quem sabe, chegou a sua hora de ser esse mentor para outra pessoa. Porque a educação verdadeira não é um caminho solitário. Ela é uma corrente de mestres e aprendizes que se estende por gerações. E aí, quem foi o seu Genkai? Quem foi o seu Takenaka? Conta pra gente nos comentários. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que também teve um mentor inesquecível. Até a próxima e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada.